Então, bom dia a todos, muito bem-vindos a mais uma mini conferência do IJUSP Lab. Eu sou a Helene Sestari e eu vejo que a maioria aqui está com a gente frequentemente, conhece o nosso trabalho. As mini-confs e workshops do Laboratório de Inovação têm a proposta de trazer para os colegas temas de inovação, não só ferramentas tecnológicas, que a gente faz bastante também, que ajudam na nossa rotina de trabalho, dicas sobre os sistemas, questões jurídicas, às vezes, que são do interesse da maioria, é o nosso negócio, mas também outros temas de inovação, de gestão do conhecimento, de informação, de inteligência emocional, coisas assim que para melhorar a nossa qualidade de vida, e a gente costuma dizer qualidade na vida e no trabalho, mas a gente, com o teletrabalho, finalmente está aprendendo que é tudo uma coisa só, né? Somos um só, somos íntegros e a gente está aprendendo a tirar essa máscara que a gente coloca quando vem trabalhar e entender que o trabalho faz parte da vida e é uma parte importantíssima, né? Leva um terço ou mais do nosso dia. Então, por isso eu fiquei muito empolgada com a proposta do Vladimir de trazer esse tema, pensando como um artista. Estou super curiosa para ouvi-lo. Já avisando para vocês que essa vai ficar gravado para vocês, para quem não puder vir compartilhar com os colegas depois, inicialmente só no Teams, mas daqui a alguns dias aparece no nosso canal no YouTube, na nossa playlist no YouTube, no canal JFSP Vídeos, e lá tem todas as mini-confs que nós temos feito desde 2021 até agora, com muitos temas interessantes. Ao longo do evento, a gente vai colocar para vocês também os links no chat da página do JUSP Lab e das miniconfs para vocês acompanharem. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui o extenso currículo do nosso grande Vladimir Wagner Rodrigues e já passo a palavra para ele conduzir. O Vladimir é designer gráfico e digital, artista visual, professor, pesquisador em arte, doutorando em artes no programa de pós-graduação Interunidades em Estética e História de Arte da Arte da USP. Mestre em artes pela Unesp, pós-graduado em Fundamentos da Cultura e das Artes, pós-graduado em História da Arte, bacharel em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas, técnico em Artes Gráficas pelo Senai, com especialização em produção visual gráfica. Atualmente é lotado na seção de Gestão de Conteúdo junto à Assessoria de Comunicação Social do TRF3. De junho de 97 a novembro de 2001, trabalhou na EMAG, Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região. Além disso, eu lembro bem, embora nunca tenha conseguido participar, que o Vladimir já tocou projetos aí em História da Arte, já convidou servidores. Eu sempre tive vontade, nunca tive oportunidade. Espero que antes do Vladimir sair, quem sabe a gente ainda consiga. Então, deixa eu parar de falar e passar para quem importa. A audiência é toda sua, Vladimir. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade do IJUSP Lab para que eu pudesse falar sobre esse livro Pense como Artista, do Will Gompertz, e abrir essa oportunidade também para refletir sobre o campo artístico de uma outra maneira, não propriamente como algo que a gente vai simplesmente apreciar, visitando um museu ou diante de alguma exposição em algum outro espaço, como uma galeria, ou mesmo durante uma viagem. Mas pensar a arte como algo que a gente pode ser aplicado no nosso dia a dia, a partir das reflexões que a gente faz, não somente da produção artística, mas também daquele que a faz. Normalmente a gente pensa o artista muito distante da nossa realidade, e às vezes pensar que o artista é um ser como todos nós, e ele passa os mesmos dilemas, pode fazer com que a gente também aplique algumas das as suas reflexões, as soluções que eles encontraram ao longo de sua vida para os seus problemas em nossas próprias vidas. Então, o objetivo dessa ideia de a gente falar sobre pense como artista ter uma vida mais criativa e produtiva, é justamente pensar nessas
possibilidades que o pensamento artístico traz para o nosso cotidiano, no trabalho e no dia a dia, né? Em casa e com outras relações. Eu estava comentando um pouquinho antes com a Elane, com a Renata, o porquê esse livro ele foi importante para mim e por que eu trago e contribuo dessa maneira numa mini-conf. Já trabalhando com artistas ao longo do tempo, estudando e mesmo fazendo arte, percebo que isso nos ajuda a desenvolver um pouco mais a criatividade em outros aspectos da nossa vida, né? Como servidor no tribunal, como todos aqui, ou da justiça ou do tribunal, enfrentam desafios diários, né? E a criatividade pode tornar isso um pouquinho melhor, né? Um pouco menos conflituoso nesse tratar dos desafios, né? A gente tem aí se deparado com algumas circunstâncias há alguns anos, né, específicas, né, como a pandemia e problemas no sistema que ocorreram, e isso deixa os nossos ânimos um pouco mais altos, né, preocupados com o que pode acontecer. Quando a gente tem uma concepção e uma atitude, né, parecida com a dos artistas, talvez a gente consiga lidar um pouquinho melhor com algumas desses desafios, algumas dessas coisas que aconteçam, né? Enfim, eu vou deixar aqui ao longo daquilo que eu for falando, a possibilidade também de vocês interagirem, né? Eu vou conversar sobre os tópicos do livro, mas vocês podem contribuir com aquilo que vocês já teriam ouvido falar do artista ou alguma curiosidade que talvez eu não tenha citado, posso ter esquecido de citar. Se alguém leu o livro, ótimo, pode trazer suas contribuições, suas reflexões também, ok? A ideia é que não seja uma aula propriamente, que seja um bate-papo, uma troca. Eu estava conversando justamente sobre isso. Eu não estou aqui na condição de professor, de passar o meu conhecimento como se eu fosse detentor de um conhecimento universal e que todos aqui tenham que escutar, que tenham que aprender e tenham que aprender. Não, a ideia é que a gente possa fazer uma troca e eu vou trazer elementos para a reflexão e vocês contribuam como vocês se sentirem à vontade. Antes, porém, de a gente fazer esse exercício, entrar nesse universo artístico e tentar compreender os mecanismos do pensamento artístico, eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho de um filme, que na verdade faz parte de uma série, do Dr. Who, que fala sobre Van Gogh. O campo da arte é um campo maravilhoso, porque ele trabalha muito com a ficção, trabalha muito com as possibilidades, inclusive com realidades possíveis. A gente vê aí falando-se sobre metaverso, no universo do cinema a gente tem aí os heróis da Marvel falando sobre multiverso, de outras realidades possíveis, né? É interessante poder vislumbrar, né, outras possibilidades de realidades, né? E o cinema e depois as outras mídias derivadas do cinema trazem essa possibilidade de a gente tentar vislumbrar o que seria, né, o futuro de outra maneira. E o Dr. Who trabalha isso de uma maneira muito interessante quando ele faz as viagens no tempo. Eu trouxe aqui o caso, um trecho do episódio, onde, hipoteticamente, né, nesse episódio, o Van Gogh é trazido ao futuro e ele pode se deparar como que a obra dele passa a ser reconhecida. Sabemos, né, a maioria de nós, pelo menos eu creio que já saibam, a gente está tendo até uma grande exposição aqui em São Paulo, imersiva, falando sobre Van Gogh, que Van Gogh ele produziu muito durante a vida dele, mas ele não foi um artista reconhecido, né, em vida.
né, e morreu na pobreza e sem reconhecimento. Hoje, uma obra de Van Gogh vale milhões. Então, como é que seria a reação dele, né, se hoje ele chegasse numa exposição com as obras dele? Essa é a cena que eu gostaria de compartilhar com vocês. Where are we? Paris, 2010 AD, and this is the mighty Musée d'Orsay, home to many of the greatest paintings in history. Oh, that's wonderful. Ignore that, I've got something more important to show you. Take all your chances while you can. Never know when they'll pass you by. Like a sum the mathematician cannot solve. Like me, trying my hardest to explain. It's all about your crossing kisses. Those first steps that I can't calculate. Black. We met a few days ago. I asked you about the church. About this. Oh, yes. Glad to be of help. You were nice about my tie. Yes. And today is another cracker, if I may say so. But I just wondered, between you and me, in 100 words, where do you think Van Gogh rates in the history of art? Well, big question. But to me, Van Gogh is the finest painter in the world. Certainly the most popular, great painter of all time. The most beloved. His command of color, the most magnificent. He transformed the pain of his tormented life into ecstatic beauty. Pain is easy to portray, but to use your passion and pain to portray the ecstasy and joy and magnificence of our world, no one had ever done it before. Perhaps no one ever will again. To my mind, that strange, wild man who roamed the fields of Provence was not only the world's greatest artist, but also one of the greatest men who ever lived. Vincent, I'm sorry. I'm sorry. Is it too much? No. They are tears of joy. Thank you so much. Thank you. You're welcome. You're welcome. Sorry about the beard. Espero que tenham gostado da cena. É uma cena que normalmente emociona as pessoas. E a ideia, né, pensando nessa figura, né, do Van Gogh, é linkar com o nosso livro. Como eu disse, Van Gogh ele não conseguiu ver a sua produção ser reconhecida, mas ele anteviu isso. Então, mesmo ele não tendo visto, ele trabalhou com uma paixão, ele trabalhou incansavelmente na sua produção, mesmo que ele não tenha visto o sucesso em vida. Então, acho que a ideia é a gente pensar, a partir disso, né, como que nós podemos fazer nossa vida dessa maneira, com paixão, né, não pensando propriamente a curto prazo,
né? Mas pensando naquilo que a gente pode contribuir também de uma maneira mais ampla, né? A gente vai falar isso em alguns momentos, inclusive, alguns artistas trabalham pensando a sociedade, então não somente no seu círculo, no seu sucesso pessoal, mas como aquilo que ele elabora também pode contribuir socialmente, né? Vou passar a apresentação para quem não leu o livro, conhecer a estrutura do livro. O livro é esse aqui, não sei se aparece para vocês, não sei se está invertido, porque a minha imagem aparece invertida aqui. Aparece certinho. Certinho. Ele foi autor também desse livro. Aqui a imagem fica sumindo, né? Mas deixa eu ver. Agora, sim, pronto. Esse é também autor desse livro aqui. Isso é Arte. O primeiro livro que eu li dele foi esse, o Isso é Arte, que trabalha a questão da arte a partir dos impressionistas. Então, trazendo questões mais próximas da nossa realidade. Quando eu li esse livro, Pense como Artista, eu logo percebi o quanto aquilo que ele estava trazendo de reflexão aplicava-se a todos os nossos campos da vida. Então, vou apresentar para vocês quem é o autor e um pouco do livro. Eu não vou falar tudo que tem no livro, que espero que vocês leiam, mas eu vou trazer alguns pontos que podem ser interessantes. O Will Gompertz, ele foi editor da BBC, editor da BBC, e também apresentou programas, ou apresenta programas sobre arte. Né? Já trabalhou na Tate Gallery, colaborou com a Times, o Guardian, e tem sido um dos pensadores mais criativos do mundo em alguns momentos. Eu gostei dessa figura porque já mostra um pouco de um perfil de uma pessoa que quer quebrar paradigmas, né? O livro que temos, a versão do livro que temos aqui no Brasil em português está com essa capa, então vocês podem ter uma ideia. Como que é a estrutura do livro, né? O livro tem alguns capítulos mostrando frases de efeito e experiências de artistas, pensamentos de artistas que vão trabalhando cada um desses tópicos. Os artistas são empreendedores, os artistas não fracassam, os artistas são curiosos de verdade, os artistas roubam, os artistas são céticos, os artistas pensam no contexto mais amplo e no detalhe mínimo. Os artistas têm um ponto de vista, são corajosos, param para pensar. Ele finaliza o livro dizendo que todas as escolas deveriam ser escolas de arte, e traz também uma última reflexão que nós vamos falar sobre isso no final. Bom, o livro é centrado na questão da criatividade. Como ela funciona? Por que para algumas pessoas parece mais fácil, né, ter ideias novas, brilhantes, e outras não têm, né? Então, ele levanta essas questões. Ele afirma, e eu concordo, que ele vai questionar se são tipos criativos ou se são pessoas programadas para isso, a ideia do dom, né? Ele vai afirmar que é mais uma questão de comportamento e atitude, e ao longo do livro a gente vai ver isso. E nesse ponto eu acredito que seja o mais verdadeiro, mais do que um dom. A questão da criatividade do artista, de ser artista, é uma questão de atitude, né? Talvez isso possa ser questionado em alguns momentos, algumas pessoas têm isso concebido, essa visão do artista que nasce com um dom é uma visão mais romântica, e ele tenta desconstruir isso ao longo do livro, e a gente começa a perceber isso também através daquilo que os próprios artistas falam, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas se quiser alguém falar, olha, Vlad, eu não concordo, fica à vontade, tá? Ele cita
uma frase dizendo: somos todos artistas. Na verdade, essa frase que ele cita no livro já foi citada por um outro artista, um artista alemão, o Beuys, que é ligado a um grupo de arte mais conceitual dos anos 60, 70, em que ele trabalhava uma questão da arte para fazer reflexões, uma arte que é imbuída de um ativismo, no sentido de que as pessoas possam refletir sobre suas ações. Os trabalhos do Beuys, em grande medida, eram impactantes. Ele fazia performances, como uma performance que ele tinha de levar as pessoas para a galeria, e ele está lá com um coelho, né, todo coberto, né, assim, de mel ou de alguma outra coisa, e a lebre, na verdade, era uma lebre morta, e a obra era explicando arte para uma lebre morta, é mais ou menos isso, para justamente questionar a forma como a informação chega para nós, se simplesmente nós assimilamos essa informação de uma maneira passiva. Então, e ele argumenta que todos nós temos um potencial criativo. E o Will Gombertz reforça isso, né? O tempo todo no livro ele vai trabalhar que todos nós temos essa potência criativa, né? E como que a gente vai acionar essa potência criativa, né? Como que a gente vai ter pensamentos inovadores? Como é que a gente transforma algo, né, que nós temos de ideias em algo relevante? Então, ele tem trabalhado muito tempo com artistas, convivendo inclusive com muitos deles. Ele percebeu algumas coisas, alguns traços, né, que pudessem ser identificados, que levam a gente a pensar que existem meios para a gente desenvolver a criatividade, qualquer pessoa, né? Então, práticas e processos básicos que vão fazer com que a gente tenha essa potencialidade, né? Ser bem trabalhada, ser criativo. E a gente tem aí na era digital uma possibilidade muito grande de desenvolvimento da criatividade. Esse ela argumenta isso. Até há pouco a gente estava falando, a Elaine, a Renata estava comentando que a gente está vivendo um momento desafiador, como o da pandemia, que todos nós ficamos isolados, né, em determinado momento. E aquilo impulsionou que a gente buscasse soluções para aquele momento. A era digital trouxe isso. Hoje nós estamos aqui conversando através de uma mini-conf, porque, de alguma maneira, isso também foi impulsionado. Vários lugares vêm trabalhando com isso, aproveitando a própria tecnologia para isso. E a tecnologia também torna possível a gente ter acesso a muitas informações que antes não eram tão fáceis, né? Então, se você quiser visitar um museu virtualmente hoje, você pode. Se você quiser acessar uma enciclopédia, uma biblioteca virtualmente, você pode. Então, hoje a gente tem um momento propício para desenvolver ainda mais essa criatividade através da tecnologia. Ele argumenta isso de uma maneira bastante interessante, mostrando que todos nós temos essa potencialidade. Então, a gente tem que realmente alimentar essa potencialidade. Uma coisa que ele fala sobre os artistas, e ele abre, né, um dos capítulos, falando sobre os artistas como empreendedores. Essa palavra empreendedores, para muitas pessoas hoje, pode não ser uma palavra muito bem recebida, dependendo da área que você trabalha. Inclusive, pensar um artista, né, comercializar o seu trabalho, em algumas áreas do campo artístico, pode pensar o artista que comercializa o seu trabalho pensando no mercado de arte como sendo alguém vendido para o mercado de arte.
Mas a ideia aqui de empreendedores está mais voltada para a forma como o artista ele se dispõe a desenvolver aquilo que ele pretende desenvolver, né? Buscando conhecimento, buscando estabelecer uma rede de contatos, pesquisando materiais, pesquisando técnicas. Nesse sentido, né, ele é um grande empreendedor diante, inclusive, dos desafios que ele enfrenta, né? O artista, de modo geral, ele trabalha numa área muito difícil, porque é um campo que demanda sempre novidade, né? O campo do mercado da arte e o campo artístico é o que mais cobra do artista que ele produz algo novo. A clientela é bastante exigente, né? Se o artista quiser sobreviver da sua obra, né, a clientela que ele atende é aquela normalmente que pode pagar algo de valor, mas ele vai exigir também algo novo, algo que lhe dê distinção, né? Pelo menos esse é um conceito trazido pelo Will Gombrich, só frisando que nesse conceito de arte, dentro do mercado de arte, como é valorizado no mercado de arte, que é um objeto, para muitas pessoas, considerado objeto de luxo. Você ter uma obra do Andy Warhol, uma obra da Tarsila do Amaral, por exemplo, seria para poucas pessoas, né? Então, muitos artistas trabalham com essa perspectiva de conseguir galgar uma carreira onde ele possa ter pelo menos uma grande obra ao longo da sua vida. Por isso que o Gombrich traz a fala do Oscar Wilde e do Andy Warhol, né? Quando os banqueiros jantam juntos, conversam sobre arte. Quando os artistas jantam juntos, conversam sobre dinheiro. Porque os artistas, em geral, têm uma dificuldade de lidar com essa questão financeira. Então, como é que eles vão trabalhando isso também, né? O Andy Warhol, que já tinha uma outra perspectiva, porque ele já vinha da área de publicidade, ele vai falar, um bom negócio é a melhor das artes. E o Gombrich complementa, e os melhores artistas são bons negociantes. O Warhol ele tinha uma perspectiva bastante interessante sobre o campo artístico, porque sabia fazer dinheiro com arte. Ele é o artista da pop art, é o artista que conseguiu trazer para o campo artístico uma ideia do artista como celebridade. É bem interessante porque é uma forma distinta do Van Gogh, que a gente percebe um artista, o artista que se dedica a sua vida até a morte e não tem reconhecimento em vida. Não. O caso do Andy Warhol viveu muito bem com sua arte. E ele sabia fazer muito bem isso. Ele sabia divulgar seu trabalho, sabia explorar seu trabalho, conhecia a dinâmica do mercado de arte e fazia isso muito bem. Ele era um empreendedor, de fato, né? Uma coisa bastante interessante que o Gombrich traz sobre a perspectiva do artista, pensando na questão do que o artista valoriza, ele vai falar que o tempo para o artista é a mais valiosa das mercadorias, né? Conversando com um amigo recentemente, até comentei sobre isso, né? Sobre a questão do tempo. O tempo, para muitas pessoas, tem aquela frase que fala tempo é dinheiro, mas existe um contrassenso na questão do tempo como dinheiro, porque você pode com o tempo você pode ganhar dinheiro, mas com dinheiro você não pode comprar tempo. Por isso, talvez, essa seja a mercadoria mais valiosa para os artistas. E eles vão desenvolver muitas coisas pensando sobre essa perspectiva. Ainda falando sobre o artista como empreendedor, ele cita
Peter Paul Rubens, mostrando que esse artista, ele tinha uma oficina com outros artistas, né? Mas ele também gastava tempo para divulgar seu trabalho com a clientela, inclusive mostrando a diferença do trabalho dele com seus contemporâneos, fazendo uma propaganda mesmo, né, de porta em porta. Até usa essa expressão, né, essa é a frase mesmo que o Gombrich usa. O Rubens estabeleceu a melhor prática na arte de venda de porta em porta séculos antes que a moça da Avon tocasse a nossa campainha. Então, o Rubens era um artista que ele não ficava só parado no ateliê dele, isolado, produzindo, né? Inclusive, ele tinha até ajudantes para isso, né? Mas ele também tinha um empreendimento, mostrando aquilo que ele fazia. Então, mostrar o que você faz, né? Estabelecer uma rede de contato, network, se fala hoje, né? É importante para mostrar o teu trabalho. Os artistas precisam muito disso, e eu acho que isso vale atualmente para todas as profissões. O Van Gogh é um grande exemplo citado de empreendedorismo, né, pelo Gompertz, porque o Van Gogh, quando ele escolheu ser artista, porque ele podia ter sido pastor evangélico, a família dele era de protestantes. Ele tentou ser pastor, foi frustrante para ele, né? Ele ele queria uma carreira que ele se sentisse apaixonado. Escolhe ser artista. Enquanto ele escolhe ser artista, ele realmente vê nisso uma vocação, ele vai pesquisar sobre isso, ele vai atrás, olha outros artistas, interage com outros artistas, ele chega aí para Paris, né? Ele não se dá muito bem com os artistas em Paris, ele tinha um temperamento mais difícil, mas efetivamente ele comentava. E ele estabelece uma ligação de parceria com o irmão, o Theo. O Theo era quem que trabalhava numa galeria que faria a venda dos quadros de Theo, de Van Gogh, né? Como contrapartida, o Van Gogh ele vai escrever sobre o trabalho dele, vai dar um relatório daquilo que ele tem feito para Theo. Daí as cartas de Van Gogh. E através dessas cartas a gente conhece muito do processo de trabalho, muito das reflexões que Van Gogh tinha. E ele se sentia responsável, né, em que, através do trabalho dele, ele conseguisse ganhar dinheiro. Foi difícil, ele chegou a vender uma tela em vida, né, teve dificuldade para isso, porque a arte dele não era compreendida no seu tempo. Mas depois que ele falece, naquela circunstância que muitos de nós conhecemos, né, com o tiro, que não se sabe exatamente se foi uma tentativa de suicídio, tem um mistério em torno da morte dele, que não está resolvido totalmente. E através da própria cunhada dele, o Theo, eles tinham uma ligação muito forte, né? Van Gogh e Theo tinham uma ligação muito forte. O Theo acaba vindo falecer pouco tempo depois de Van Gogh. E a esposa de Theo é que acaba difundindo o trabalho do Van Gogh e fazendo com que ele seja conhecido. Ela também acaba sendo uma empreendedora. É bem interessante esse aspecto da vida de Van Gogh. Leonardo da Vinci, se a gente for pensar na figura dele, talvez seja uma das mais interessantes nesse aspecto da forma como o artista pensa. Vale a pena estudar um pouco mais a complexidade do pensamento de Da Vinci e trazer para a nossa vida. Mas ele fala que há muito tempo percebi que as pessoas bem-sucedidas raramente ficavam sentadas esperando acontecer. Elas saíam e faziam as coisas acontecerem. Então a gente conhece, por exemplo, o caso de Da Vinci. Ele foi trabalhar na corte, mas ele não ficou simplesmente pintando. Ele também inventava coisas, projetava coisas. Ele também era um estrategista de guerra. E fez armas, projetou armas impressionantes, né?
Coisas que ele anteviu, como avião, helicóptero, submarino. Ele foi um dos primeiros a fazer dissecação de cadáveres de uma maneira que pudesse ser registrada. Ele registra, e a gente tem aí um dos primeiros livros de anatomia através dos cadernos de Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci era um humanista. Ele entrava naquele aspecto da pessoa que não ficava apenas focada em apenas uma área de conhecimento. Então, essa ideia de que ele não era uma pessoa acomodada, né, e ele também mostra no sentido de que a gente não pode ficar esperando, né, que as coisas aconteçam. Essa é uma atitude que o Da Vinci defende. Nessa linha de pensamento, né, e já mais contemporâneo, a gente tem citado pelo Gompertz, o Thistle Gates. Ele fala: o poder de um artista não está na capacidade de transformar um momento em dinheiro. O verdadeiro poder que os artistas têm é a capacidade de mudar o mundo. Há todas essas pessoas no mundo praticando atos horríveis de destruição, nivelando cumes de montanhas, criando guerras. É preciso haver alguém que combata os atos de destruição com atos de criação. Bom, Vlad, mas quem é Thistle Gates? Thistle Gates, citado por Gompertz, ele conta um pouco da história. É um artista afro-americano. Ele vai morar numa região, num bairro muito pobre. E ele começa a produzir, mas por ser negro, a obra dele não era valorizada, né? Ele inventa uma história, né? Ele começa a produzir umas peças em cerâmica e ele cria um personagem dizendo que aquele artista, aquelas produções eram de um artista oriental, e isso começa a vender. Ele ludibria as pessoas. Talvez isso não seja ético, mas o fato é que ele acaba ganhando notoriedade através disso, a coisa é descoberta, né? Alguns veem isso como algo divertido e ele começa a ser mais conhecido através disso. Ele não para por aí, ele começa também no bairro que ele morava, que tinham casas destruídas, um bairro pobre, né? Investir naquele bairro. Então, através daquilo que ele faz e pelo reconhecimento que ele começa a ter através do trabalho dele, ganhando muito dinheiro como artista, ele começa a investir em mudanças nas casas que estavam abandonadas, transformadas. Isso transforma o bairro e transforma também a vida das pessoas naquele bairro. É bem interessante pensar o impacto de um pensamento de um artista que também vai refletir no seu entorno. Aqui em São Paulo, talvez a gente tenha alguns exemplos. Eu não sei se vocês conhecem o Grupo Sátiros, que fica ali na praça, no centro de São Paulo, próximo da Igreja da Consolação. Aquela região estava bastante degradada um pouco antes dos teatros chegarem. Então, aquele trecho, pelo menos, com o trabalho social que vem sendo feito desde então com o Grupo Sátiros, mudou bastante a característica daquela região a partir dos grupos de teatro. Então, essa forma de trabalhar do artista também pensando mais socialmente, né? Quando ele vai falar no tópico Os Artistas Não Fracassam, é bem interessante que ele vai falar de uma ideia de fracasso, né? Ele está falando sobre a noção de fracasso no contexto da criatividade. Bom, todos nós fracassamos durante nossa vida, né? Em vários momentos. E é isso que ele trata. O artista, ele fracassa em vários momentos da sua vida. Só que esses fracassos, na verdade, eles são aprendizados.
que vão te fazer chegar a um resultado que pode ser o que você gostaria ou até melhor do que você esperava, né? Então, ele cita alguns exemplos, né? Os impressionistas, eles não foram aceitos no Salão Oficial de Paris. Inclusive, eles foram colocados como chacota no salão de recusados, pelo Napoleão III. Só que, quando fizeram o Salão de Recusados, eles aproveitaram aquele momento para divulgar o trabalho deles e eles foram mais vistos do que os próprios artistas que estavam no salão oficial. O Thomas Edison, quando inventou a lâmpada, ele fez 10.000 vezes testes para inventar uma lâmpada. Então, dos 10.000, as 10.000 tentativas não podem ser necessariamente vistas como um fracasso. Embora ele não tenha sido bem sucedido nessas tentativas, mas através delas ele conseguiu produzir a luz. Então, uma das frases que ele traz, se você não for bem sucedido de início, não tente exatamente a mesma coisa de novo, né? A ideia de você buscar outras alternativas. Ele cita o exemplo da Bridge Healy, talvez não seja conhecido de muitos aqui, mas a gente teve um movimento paralelo, próximo do pop art, a gente falou do Andy Warhol, a gente tem o op art, optical art, que trabalha com justamente a questão da visualidade da obra, são obras abstratas que mexem com o nosso visual. A Bridge Healy, ela vinha trabalhando incessantemente numa produção, mas não estava sendo bem sucedida, até que por um problema de um relacionamento que ela teve, ela pinta uma tela de preto e faz alguns traçados em branco, e ela se encontra naquele momento. Ela faz o sacrifício de uma coisa que ela acreditava muito na cor, como parte da sua obra, mas ela abre mão daquilo que ela acreditava e trabalha com preto e branco, e aí seu trabalho passa a ser reconhecido, né? E ela é quem diz que ela trabalha por tentativa e erro, né? Aqui é a fotinho dela. Aqui só traz a questão do impressionismo, que eu citei para vocês, que inclusive a própria palavra impressionismo, né, que dá nome à origem do movimento, era um cunho pejorativo de um crítico de arte da época, o Louis Leroy. Só que os artistas impressionistas se apropriaram daquilo que era para ser a humilhação deles como algo que os identificasse. E eles passam a usar esse nome nas exposições que eles fazem no estúdio do Nadar, né? Aí eles começam a expor paralelamente as exposições do Salão Oficial, além daquela que dos Salões dos Recusados. Essa é a obra que lançou o impressionismo, Impression au soleil levant, que a impressão do sol nascente, que foi criticado como se fosse um borrão, uma obra inacabada, mas que deu origem ao movimento. Tá tranquilo até aqui? Porque eu sei que vocês estão quietinhos, né? Mas se vocês quiserem falar alguma coisa, falar de ouvir essa obra lá no Museu d'Orsay, ou lá no Museu Marmottan, né? Fiquem à vontade. Ou não sabia disso, Vlad? Ou tem alguma coisa que vocês gostariam de falar? Então, vou seguir, tá? Vocês estão à vontade em me interromper, tá? Aqui traz as informações da exposição do Salão dos Recusados, né? Do Salon de Refusés, e que, inclusive, fizeram muitas caricaturas, né? As mulheres grávidas não poderiam entrar para ver as obras, né? Com risco, né? Era bem interessante a forma como eles tratavam, e os impressionistas hoje a gente sabe o quanto eles são apreciados. Ele cita, né, o David Ogilvy, que aí foi um grande empreendedor, que grandes ideias vêm do inconsciente, mas seu inconsciente deve estar bem informado, senão sua ideia será irrelevante. O que ele está trabalhando aqui?
o artista tem que estar sempre estudando, né? A ideia do artista que é inspirado por uma musa é uma ideia romântica, né? A frase mais comum entre os artistas é que a maior parte do trabalho dele é feito de muita transpiração, né? 90% transpiração e 10% de inspiração, né? Então, é importante estudar coisas novas, estudar coisas diferentes. A gente estava conversando sobre isso um pouco antes de a gente começar a palestra. Me perguntaram sobre a minha formação. Eu estou no tribunal desde 89. Eu entrei com 22 anos no tribunal. A maioria das pessoas no tribunal fazem direito, o que é super compreensível, né? O meu caso foi diferente. Eu quis fazer artes mesmo trabalhando no tribunal. Não me arrependo, porque outras possibilidades me abriram. Então, às vezes você ter uma formação, ou mais de uma formação, ou ter outros interesses, né, vai te ajudar no desenvolvimento da sua criatividade e vai fazer com que você consiga despertar muito melhor as suas grandes ideias, né? Você pode visitar um museu de arte com frequência, ir ao teatro, ler um livro que não seja propriamente da sua área de trabalho, ou simplesmente passar um dia de ócio mesmo, ir para um parque, né? E ficar lá curtindo, são coisas importantes para ativar o seu subconsciente, né? Outra coisa que ele vai trabalhar, que é fundamental, é que os artistas são curiosos de verdade, né? Isso conversa muito com o que eu acabei de falar, porque ele usa a frase, né? A necessidade é a mãe da invenção. Todos nós temos necessidade de ser criativos por conta do nosso trabalho. Todo dia a gente cria, né? Todo dia somos desafiados na nossa criatividade para encontrar soluções para um determinado problema. Porque aquilo que a gente faz rotineiramente que não representa problema é tranquilo, a gente vai e faz. Mas quando tem uma necessidade, então a necessidade é a mãe da invenção, faz com que a gente tenha que criar alguma coisa. Mas a curiosidade é o pai, ou seja, você tem que realmente ir atrás, né? Conhecer ideias novas, pensar, ouvir ideias diferentes, mesmo que você não concorde. Um dos desafios que eu lanço para os meus alunos quando eu vou fazer os cursos de História da Arte, quando eles têm que fazer um trabalho, eu peço para eles falarem sobre uma obra de arte, né? Eu escrever sobre uma obra de arte, um período, um artista. E desafio escrever sobre um artista, uma obra de arte que eles não gostam. Porque falar sobre algo que você gosta é muito mais fácil do que algo que você não gosta. E aí você realmente tem um processo de aprendizado. Você apreciar uma obra de arte e discutir sobre uma obra de arte que você não gosta pode ser muito mais desafiador, mas é muito mais enriquecedor. Isso vale também para os nossos campos e outros campos da nossa vida. Diante de desafios, muitas vezes que não são agradáveis, que nossa criatividade é ativada, né? No Brasil, como exemplo, um dos grandes períodos que a gente teve criativos foi durante a ditadura militar. Diante daquela situação, né, de opressão, de dificuldade, a gente tem grandes produções artísticas, na música, na literatura, nas artes visuais, no cinema, né? Isso é bem interessante. Bom, ele vai trazer outras coisas importantes, né? Você não pode produzir algo interessante se você não estiver interessado em algo. Então, paixão incita a imaginação a produzir ideias. Então, se você tem uma vida morna, desinteressante, dá uma agitadinha. Vai precisar. Dá uma paixãozinha aí, né? A vida de um artista tem que ser movida por paixão. Então, isso se aplica em outros campos da nossa vida. Não dá para fazer isso
não dá para fazer alguma coisa sem paixão, né? Se você quiser realmente ser criativo. É o caso do Caravaggio, né? Quando a gente estuda a história do Caravaggio, ele era um porra louca. Desculpa a expressão, não sei se eu posso falar isso aqui, mas ele era, né? Ele se aventurava tudo, ele brigava, tem até caso de ele ter matado uma pessoa. Enfim, era um artista bastante complexo, mas vivia a vida com intensidade, vivia a vida com paixão. E ele transferia isso para as obras dele, né? Ele também tinha curiosidade, né? Já na época, né, do Renascimento, e ele é um pouco posterior ao Renascimento, já no período barroco, né, considerando a linha do tempo da história da arte, e ele já estava pesquisando sobre questões de ótica. Ele traz para a pintura uma coisa que até então não existia com muita facilidade, que é um realismo muito grande na representação, né? A maior parte dos artistas trabalhavam sobre modelos, modelos idealizados. O Renascimento é muito isso, a parte de modelos idealizados. E o Caravaggio vai trabalhar com modelos vivos, pessoas do povo, a partir de uma perspectiva muito próxima da realidade. Então, quando ele recebe uma encomenda, por exemplo, o São Mateus, esse que está em preto e branco aqui que vocês estão vendo, ele vai usar os textos bíblicos. Como que seria o São Mateus nos textos bíblicos? Um homem humilde, né, dos pés sujos, porque ele ia fazer a pregação do evangelho, e uma relação muito próxima com a espiritualidade. Daí o próprio anjo guiando a mão de São Mateus quando ele está escrevendo o evangelho. Então, essa foi a concepção do Caravaggio para São Mateus. Quando chegou entre os religiosos para que ele fosse aprovado, porque tinha que ser aprovado pela igreja para eles poderem colocar na igreja, isso dentro de uma igreja, eles não gostaram. Acharam que aquilo não correspondia aos dogmas da igreja e aos padrões que eles exigiam. Eles não aceitaram. Essa obra que vocês estão vendo aqui em preto e branco, ela foi rejeitada pela igreja, né? Foi parar num museu na Inglaterra, que foi destruído na Segunda Guerra Mundial, infelizmente, né? Na Inglaterra não, foi na Alemanha, perdão. E o que está hoje lá na igreja, né, em Roma, que vale a pena visitar, eu brinco com meus alunos, né, quando a gente for fazer a nossa visita monitorada lá em Roma, a gente vai poder ver pessoalmente essa igreja, né? É essa obra aqui, à direita, que é a versão oficial, a versão que ele fez com base nos padrões que a igreja pedia. Também com grau de realismo, é uma obra muito bonita, bastante expressiva, mas ele não tem a mesma expressividade que o primeiro. O que o Combert traz de interessante, além disso, é que o Caravaggio, ele possivelmente usava uma câmara escura para produzir as obras. É como se ele fotografasse a imagem, ele produzia a imagem em uma superfície, a imagem ele copiava, né, o desenho como sobre a tela, e aí depois ele pintava. Claro que a forma como ele pinta também mostra que ele dominava a técnica, mas esse grau de realismo que ele consegue por usar um recurso que ele havia pesquisado na época, que depois a gente vai ter mais avançado com o recurso da fotografia, com a fixação da imagem sobre um suporte, seja ele físico, né, através dos sais de prata, ou digital, como hoje temos as câmeras digitais, os celulares. Tá tranquilo até aqui? Vamos lá. Então, o que ele ressalta?
né, citando o caso de Caravaggio. Caravaggio fazia as coisas com paixão, fazia as coisas com interesse, com curiosidade, com inspiração, experimentava muito, inovava e trabalhava dentro de um conceito, né? Ele detalha bem esse processo. Eu não vou trabalhar isso com vocês, mas é interessante pensar que o quanto Caravaggio ele se empenhava por aquilo que ele acreditava. E olha que ele morreu jovem, ele poderia ter produzido muito mais, mas tudo que ele produziu de uma maneira impactante, né? Algumas obras, quando você fica diante delas, você fica realmente bastante emocionado. Um homem do século XVII, né? Com aquela, né, da virada do século XVI para XVII, né? Com aquela vitalidade. Aí vocês devem ficar assustados, né, com o que eu estou colocando aqui. Vlad, você está na Justiça Federal falando sobre roubar, seguir o exemplo dos artistas, roubar, os artistas roubam e a gente tem que roubar, é isso, Vlad? Você está louco, né, Vlad? Não, não é isso. Na verdade, é outra coisa, né? Depois eu até coloquei isso aqui, o Picasso e o roubo da Mona Lisa, porque isso aqui não está citado no livro, isso aqui eu trouxe para vocês, quem puder, veja esse filme, que é divertidíssimo, porque o Picasso foi acusado de ter roubado a Mona Lisa. Não sei se vocês sabem, em 1911, a Mona Lisa foi roubada do Louvre, né? O Vincenzo Perugia, um italiano, entrou no Louvre, carregou a Mona Lisa debaixo do braço, saiu com ela e foi para a Itália, devolver a Mona Lisa para a Itália, onde ele achava que deveria estar, né? Depois, isso foi um roubo. Imagina se fosse hoje, já teria viralizado pela internet a história toda, né? Todo mundo estava falando isso 24 horas na televisão, na internet, comentando nas redes sociais. Ia ser uma loucura, né? Roubar a Mona Lisa, né? Foi um italiano, né? Iam inventar histórias, fake news, né? Ia ter teorias da conspiração com Vincenzo Perugia, dizendo que ele fazia parte dos Illuminati. Algumas coisas desse tipo possivelmente apareceriam. Bom, enfim, isso não é algo que o Compertz fala. Ele fala da importância das rupturas, né? Os artistas, eles fazem combinações de ideias, né? E às vezes muitas ideias incomuns. A ideia do novo que a gente fala, que quando um artista cria algo novo, na verdade ele não está criando algo novo, ele está juntando uma coisa que ele já conhecia com outra coisa que ele passou a conhecer, e esses links fazem com que alguma coisa nova apareça. E essa coisa nova, ela tem o sentido de ruptura. Ruptura por quê? Porque de repente alguma coisa está funcionando num determinado padrão, mas ele já não funciona mais para aquela época, né? A arte é feita disso. A arte, e como tudo na vida, né? Mas a gente usando o exemplo da arte. Os estilos artísticos, eles vão surgindo conforme os padrões anteriores já não servem mais. O direito faz isso também. Se determinada sociedade não mais comporta determinada lei, muda a lei. E aí a gente vai atualizando. Então, por que muda? Porque novos conhecimentos vêm à tona, outras coisas ficam perceptíveis. Isso não soluciona, tem que solucionar de outra maneira. E aí rompe com uma tradição, rompe com uma forma padrão de pensamento, rompe para que realmente faça algo novo. Alguns fatores na vida podem ser significativos para essa ruptura, buscar esse novo. Então, algumas pessoas acabam encontrando o novo através de uma mudança de casa, de emprego, de conflitos, corações partidos, porque através das combinações que esses processos em conflitos trazem, acaba se encontrando uma solução. Por isso que o Picasso diz, começo com uma ideia, então ela se torna outra coisa. As ideias, elas vão se transformando, né? O Picasso é atribuído a ele um dos originadores do cubismo, né? A obra que ele desenvolve, que dá origem, que ele notabiliza é a Demoiselle d'Avignon, que na verdade ele tinha olhado uma obra do Matisse, ele ficou muito bravo, porque ele queria ter criado
aquilo que Matisse fez. Aí ele vai para o ateliê dele, ele vai pesquisar, ele vai estudar para poder produzir a Damoiselle d'Avignon depois de mais de 300 esboços. Né? E aí ele consegue produzir essa famosa tela que hoje está no MoMA, no Museu de Nova York. Mas ele não partiu do nada. Né? Quem conhece a vida do Picasso sabe que o pai dele era pintor, então na juventude ele já tinha uma tradição de pintura muito próxima da acadêmica, que a gente conhece, aquela pintura mais perfeitinha, mais trabalhada. Mas ele tem outras referências ao longo da vida dele antes de se tornar um Picasso. Né? Então, quando ele vai romper com uma tradição, ele conhecia aquilo que ele estava rompendo. Você não pode romper com aquilo que você não conhece. Então, ele estudava os mestres. Né? Um deles foi o Cézanne, que era um pintor do pós-impressionismo. Ele afirma, inclusive, que o Cézanne é o pai de todos nós, se referindo ao pai da arte moderna. Né? O artista que teria dado a origem a movimentos como fauvismo, cubismo, abstracionismo, porque esses movimentos só teriam surgido a partir de Cézanne, na concepção de Pablo Picasso. Cézanne, ele estudava incessantemente a forma, né? Suas obras, as suas paisagens, elas vão perdendo detalhes ao ponto de ficarem parecendo cubos. Picasso e Braque, que é um companheiro de Picasso na formação do cubismo, passam, a partir desse momento de Cézanne, as suas concepções, a produção artística. Daí surge o cubismo. Uma das coisas que o Gombrich destaca, né, que aí é nesse sentido de roubar que ele fala mais, no sentido de imitar, né, você precisa imitar para poder rivalizar. Então ele fala assim, Picasso imitou não somente Cézanne, mas também Goya, Velázquez, El Greco, Degas, Toulouse-Lautrec, Gauguin, Van Gogh, antes de se tornar um artista famoso e ser reconhecido por sua singularidade artística. Então ele estudou muito, né, inclusive aqueles que ele admirava, antes de conseguir produzir uma coisa, né, que lhe caracterizasse como um grande artista. Né? Aqui eu destaco, não se trata de plágio ou falsificação. Né? Aliás, essa questão do plágio é muito discutida no campo artístico, porque a ideia de plágio é muito recente. A maior parte dos artistas se formavam, né, a partir da cópia dos seus mestres. O mestre se sentia, em geral, homenageado quando um discípulo copiava. Né? E a cópia era uma forma de chegar à perfeição da técnica, até que a pessoa, o artista, se sentisse à vontade para poder fazer suas próprias criações. Então, para a maioria dos artistas, né, uma grande parte dos artistas ao longo da história da arte, copiar outros artistas era um meio, imitar outros artistas era um meio de aprendizado, até que ele pudesse fazer suas próprias produções com segurança. Né? Aconteceu com Da Vinci, com Michelangelo, com tantos outros que a gente pode citar. Aqui mostra o processo de criação de Picasso ao ponto de pesquisa, de uma forma em que ele vai desdobrando essa forma a traços mínimos. Né? E eu uso o touro como referência. Né? Outra citação do Gombrich, ele fala, os artistas são céticos. Eles não são fáceis de acreditar em qualquer coisa. Né? Isso porque isso estimula a criatividade. Né? Ele vai falar, a criatividade não tem a ver com o que os outros pensam, mas com o que você pensa. Por isso a importância, né, de sempre questionar. Vai ser chato? Às vezes uma pessoa que questiona demais é uma pessoa chata. É verdade. Mas, através do questionamento, né, você pode encontrar soluções, você pode encontrar caminhos que anteriormente você não teria como encontrar. São desafios.
Incomoda? Incomoda. Ele cita o caso do Sócrates, que inclusive foi pintado por Jacques-Louis David em A Morte de Sócrates em 1787. O método socrático de questionamentos, né, foi tão pesado na Grécia Antiga que Sócrates acabou sendo condenado à morte e teve que tomar cicuta, né? Então, questionar não é uma coisa muito legal para muita gente, principalmente quem questiona, mas é importante para o desenvolvimento da criatividade. Quando pensamos, começamos a questionar, e questionar é imaginar, imaginar é conceber ideias, e conceber ideias é a base da criatividade. Isso ele afirma no livro, né? Ele cita, inclusive, Sócrates. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então, é necessário ser questionador. A partir daí, você vai começar a tomar decisões. Com os dados que você tem, você toma decisões. A tomada de decisão é um subproduto do método socrático, afirma, né? Porque em algum momento o ceticismo e o questionamento têm que dar lugar ao julgamento pessoal na forma de uma decisão. Eu estou um pouquinho preocupado aqui, está tranquilo com o meu tempo? Eu sei que eu ultrapassei um pouquinho, mas é tranquilo? Para mim está tranquilo, a gente divulgou para o pessoal que seria 1 hora e fica por conta da audiência, talvez alguns precisem sair, para os que precisarem sair, vai ficar gravado, depois a gente disponibiliza, mas da nossa parte do laboratório, Vladimir, você pode continuar. Perfeito, ok, eu vou continuar, não tem muitas coisas, eu estou deixando num tempo que seja razoável para a maioria das pessoas, tá? Ele cita um caso de um artista que inova também no Renascimento, um pouquinho anterior ao Alto Renascimento, que é o Piero della Francesca, que ele usa da matemática para criar a ilusão da perspectiva. Uma das grandes revoluções do Renascimento, na pintura, também na arquitetura, mas sobretudo na pintura, é a perspectiva, porque através da perspectiva se cria a ilusão de profundidade na pintura. Isso foi uma grande conquista do Renascimento, né? Fazer com que um quadro pudesse parecer uma janela, né? Você olhar através, né, de um quadro, né? Ele cita esse caso aqui, da flagelação de Cristo, onde o principal não é nem o próprio Cristo, mas a perspectiva que ele consegue usar no quadro, dando essa ilusão de profundidade. Até então as pinturas não tinham essa profundidade. Outra coisa que ele traz atenção, os artistas pensam no contexto mais amplo e no detalhe mínimo. Ou seja, você tem que ter uma ideia do macro para o mínimo e vice-versa, né? Principalmente no ato de criar. Era o que o Ernest Hemingway tinha em mente. Ele passava horas construindo uma frase, não porque ele queria uma frase perfeita, mas que aquela frase fizesse sentido para todo o contexto da obra. Então, a maior parte dos artistas tem essa concepção. Pensar que a sua produção ela tenha também uma coerência, né, com o restante daquilo que produz. Para alguns pode se chamar estilo, para alguns pode ser entendido como uma assinatura, forma de identificar o artista, ou pode ser entendido também como o discurso do artista, mas a ideia, em geral, é que esse domínio, né, do todo. Quando eu estudei artes gráficas, uma das coisas no Senai, uma das coisas que se falava muito é que a gente conhecesse todo o processo. Eu trabalhava com criação, né? Minha especialização foi em produção visual gráfica, só que para você trabalhar com produção visual gráfica, você passava pelos outros setores. Então, o primeiro ano no Senai, que foi o curso técnico que eu fiz, você passava pela impressão, você passava pelo acabamento, alguns tipos de impressão diferentes que existiam na época, tipografia, offset, rotogravura. Então, vários processos você passava para conhecer como funcionava. Por quê? Quando o indivíduo ia lá criar, ele sabia quais os processos
aquela arte iria passar e como ficaria no final. Então, essa concepção do processo é importante para o artista e acredito que é importante para todo profissional. Você não pode ficar pensando apenas no teu mundinho, na tua caixinha, né? A gente trabalha no tribunal como processo, né? Processo também, né? Você tem que entender que todas as partes, pelo menos assim que eu aprendi, né, do processo é um rito. Elas têm que seguir para que possa o processo ser concluído da melhor maneira possível, né? Essa é a ideia. Você sabe como se compõe o processo e isso faz uma diferença na realização da obra. Eles citam uma frase do Luke Twymans. Toda pintura tem um ponto de entrada, um pequeno detalhe que capta seu olhar e o conduz para dentro. Ele cita sobre a importância, novamente, voltando para a questão do todo, né, e do macro. No caso do Vermeer, aquele usou a moça com um brinco de pérola, que inclusive tem um filme muito interessante a respeito desse quadro, que quando ele passou por uma restauração, se percebeu alguns detalhes que antes não se percebiam, que uma pequena lasquinha de tinta que tinha caído interferia na visualização do quadro, né? Então, um pequeno contorno nos lábios rosado fazia diferença. Esses pequenos pontos de brilho, né, fazem diferença no quadro. Quem trabalha com pintura, principalmente o retrato, sabe que o que dá vida a uma pintura de retrato é o brilho no olhar, né? Então, a compreensão disso faz muita diferença para o artista. Os artistas têm um ponto de vista, ele defende isso, que é relacionado à concepção de vida do artista. Ele vai ter realmente que se posicionar diante do mundo e trazer isso para a sua produção. Ter algo para expressar é um dos maiores obstáculos a superar no processo criativo. Então, o artista vai ter que ter um propósito de vida, um propósito para a sua arte. Esse talvez seja o maior desafio. Ele cita o caso, né, da questão, trazendo a questão do ponto de vista, o Goya, que ele vai pintar os desastres da guerra. Ele vai até os lugares da guerra, lá na Espanha, e registra, né? E isso se tornam gravuras. Então, ele traz para essas gravuras aquilo que ele sente em relação à guerra. Então, são várias gravuras, vocês podem observar, tratando o horror da guerra. Ele não torna isso uma coisa cor-de-rosa, né? Os artistas são corajosos? Precisa ser corajoso, né? Ele cita até o caso, por exemplo, que a coragem é uma qualidade que tendemos a associar com o conflito, né? Aí ele cita a lenda de Davi e Golias, que é citada na Bíblia, né? Davi, que é um garotinho com uma funda, né? Uma espécie de um estilingue da época, consegue derrotar Golias com uma pedra no meio da testa. É um gigante com 6 mãos, enorme, dos filisteus, que assustava os hebreus, e ele consegue derrotar, né? Mas não é dessa coragem que ele está falando, não, né? Dessa coragem do risco. Ele está falando de uma outra coragem, é o tipo de coragem que você se coloca para a sociedade. A coragem psicológica necessária para se colocar por vontade própria diante de um público potencialmente hostil e expressar seus sentimentos e ideias. Eu acho que isso hoje é mais difícil. Hoje, com todas as câmeras que nos gravam o tempo todo, seja pela internet, seja pelo celular, ou o monitoramento que a gente tem através das redes sociais e a possibilidade de cancelamento, é muito mais difícil ser corajoso hoje, nessa maneira. Mas é necessário, né? De repente, dispor formas de pensamento. A Coco Chanel é um exemplo disso. Ela diz: o ato mais corajoso ainda é pensar por si mesmo em voz alta. Coco Chanel
acredito que todos saibam, é uma grande mulher da moda, né, que revolucionou, acabou com o espartilho, acabou com o excesso de tecido e o corte de cabelo mudou, né? Ela passou a usar um corte de cabelo curto, ela chegou até a vestir roupas masculinas porque eram mais confortáveis e lançou uma nova moda. E foi uma grande empreendedora da moda. Mas exigia coragem, porque era mulher, num espaço predominantemente masculino, num momento em que a mulher está ainda precisando ampliar seu espaço, e ela enfrentou, né, um mundo mais hostil, né, predominantemente dominado pelos homens. A Georgia O'Keeffe também é um exemplo de artista feminina, de artista mulher, porque ela também passou por algo similar. Ainda o universo da arte é predominantemente masculino, no mercado de arte, nos museus. As Guerrillas Girls, até um pouco tempo atrás, fizeram uma exposição no MASP. Elas vêm fazendo um trabalho de ativismo no campo artístico, mostrando que o número de mulheres que tinham, até pelo menos um tempo atrás, suas obras expostas nos acervos dos museus era muito menor, né, do que o número de mulheres sendo representadas nuas, né, nesses mesmos espaços. Então, as mulheres artistas precisam ter coragem para criar um mundo, né, criar o seu mundo em qualquer uma das artes. É algo que a frase da Georgia deixa isso muito claro. Até hoje é um pouco assim, melhorou bastante, mas ainda no início do século XX, até metade do século XX, era um espaço muito difícil para as mulheres artistas. Outro que também foi muito corajoso, que eu gosto de falar muito dele, é Michelangelo, né? Michelangelo tem uma obra muito conhecida, todos nós sabemos, tanto na escultura como na pintura. Uma das obras mais conhecidas dele na escultura é a Pietà, que está em Roma, no Vaticano, na verdade, né? O Davi, que está em Florença, e a Capela Sistina, né? A pintura da Capela Sistina. Bom, quem já teve a oportunidade de ir lá sabe que é uma maravilha, uma profusão de imagens, dá para ficar um tempo enorme só apreciando. Não ajuda muito porque às vezes não dá muito tempo para ficar lá, por conta das limitações para uma visita. Bom, mas Vladimir, o que você está falando de coragem do Michelangelo? Bom, Michelangelo era inseguro. Com todo o conhecimento que ele tinha, ele era inseguro. Era super competente naquilo que ele fazia. Ele se dizia escultor. Então, teve um determinado momento na vida dele, né, que ele estava em Roma, mas teve que voltar para Florença, porque uma encomenda que ele tinha pensado que receberia, não recebeu, né? Daí ele é chamado pelo Papa Júlio II para fazer a pintura do teto da Capela Sistina. Bom, Michelangelo falou assim, eu não sou pintor, eu sou escultor. E não aceitou a encomenda, ele fugiu para fazer. Ele não ia fazer a pintura da Capela Sistina, do teto da Capela Sistina. Só que a história do Papa Júlio II é bem cheia de conflitos. Era um papa autoritário, era um papa guerreiro, mandava matar também. Não era fácil aquele papa, não. Dizer um não para um papa não era qualquer um que fazia. Bom, o papa gostava dele. Mandou chamar Michelangelo. Michelangelo tentou argumentar com ele que não dava para pintar a capela. Aí o Papa foi lá e falou, não, mas vamos lá, vamos argumentar aí. Tá? Michelangelo falava que o Papa Júlio II falou que não, esse argumento não funciona. No final, Michelangelo acabou pintando a Capela Sistina. Ele meio contrariado, muito contrariado. Porque ele achava que o Bramante, o Ravel, tinha tramado com ele para fazer ele passar vergonha, porque ele era escultor, não pintor. Mas ele encarou.
Essa foi a coragem dele, né? Dizer não para um Papa e depois encarar o desafio de pintar a Capela Sistina. E hoje a gente tem essa maravilha para nós visitar. Quando a gente for fazer a nossa visita monitorada lá, vou rever essa história. Né? Ele não ia fazer. Né? Hoje nós temos aqui um grande registro. Né? O que significa para nós? Ele arriscou, né, uma série de coisas para poder comprar, para poder concretizar a Capela Sistina, inclusive a própria insegurança dele de não conseguir pintar. Ele não era pintor. Ele faz o afresco do teto da Capela Sistina sozinho, ele dispensa os ajudantes. Em 4 anos, ele conclui a pintura do teto. Depois, já mais velho, né, ele vai lá e faz o juízo final, já com outro Papa, o Paulo III. Esse Papa não era fácil, não. Né? Mas se não fosse também pelo Papa Júlio II, talvez nós não tivéssemos a Capela Sistina. Também ele era bastante obstinado. Né? Caminhando aqui para o nosso final, vou falar de Banks rapidamente. Banks é um artista urbano, de street art, ou de arte de rua. Não se sabe o nome verdadeiro dele. Banks é um apelido que ele adotou. A obra dele começa na rua, questionando, é bastante questionadora. Ele faz algumas interferências que chamam muita atenção. Né? Uma delas é que ele ter colocado um pedaço de parede, de muro, onde ele desenhou um bisão e um homem com supermercado e introduziu no Museu Britânico dentro da área romana e escreveu: este exemplar finamente preservado de arte primitiva data da era pós-catatônica. A maior parte desse tipo de arte, infelizmente, não sobreviveu. A maior parte foi destruída por funcionários municipais zelosos que não conseguem reconhecer o mérito artístico e o valor histórico do reboco nas paredes. Então ele revoluciona, até hoje ainda, é bastante impactante o trabalho dele. Uma vez por outra, aparece algum grafite em Londres ou algum outro lugar, né, que é atribuído ao Banksy, questionando questões o tempo todo do campo artístico, que inicialmente ele não é aderente ao sistema de arte tradicional, né, o mercado de arte, pois ele é absorvido, né, contra a vontade dele ou não, mas acontece isso, mas ainda é impactante. Falando sobre a criatividade ainda, o Gombrich fala a importância da criatividade. A criatividade é uma ferramenta poderosa, é por isso que foi temida por figuras de autoridade, de Platão a Putin, e é como nos expressamos. Ela dá voz à democracia e dá forma às civilizações. Quando eu li isso, eu lembrei da situação atual no país, quando a lei do Paulo Gustavo foi vetada pelo nosso mandatário. Então, há um temor daquilo que a gente pode fazer com a criatividade. Mas, como disse Van Gogh, o que seria da vida se não tivermos coragem de tentar alguma coisa? Então, acho que vale a pena investir em pensar como artista, parar para pensar como artista. Né? Os artistas fazem isso com frequência. O Gombrich cita o caso da cadeira, da importância da cadeira no espaço do ateliê do artista, que é quando ele deixa de ser criador e passa a ser um grande crítico, é o momento que ele avalia as coisas que ele cria, que ele pretende criar. Aqui eu cito Matisse, né? Tem Duchamp, que criou essa obra Étant donné, que só foi exibida depois da morte dele, que é um espaço que as pessoas têm que olhar por um buraco para ver a imagem. Ele parou para pensar nessa concepção. Né? É uma instalação, a gente chamaria isso de uma instalação. Não propriamente, não. Na época que ele criou não era chamada de instalação. Mas é uma obra que você só acessa olhando por um buraco da porta, aqui, né? Esse buraquinho.
vou detalhar muito sobre isso, depois se alguém quiser pode pesquisar. O Duchamp, ele foi um artista mais de pensar do que fazer, ele sabia das limitações do fazer artístico, mas ele foi essencial para a compreensão da arte de um ponto de vista mais filosófico mesmo. É ele que cria o ready-made, é ele que quebra com o espaço do campo artístico, limitado à galeria, o sistema de arte. Ele provoca o tempo todo, através das produções artísticas, a reflexão sobre o que é arte, né? Mostrando que a arte não está circunscrita num objeto físico, né? Que a arte parte de uma ideia. Pensando nisso, a obra de arte como uma ideia, ele concebe aí uma série de coisas, de produções, e até hoje isso é objeto de estudo, né? Então, não importa a arte em si, mas a atenção que dedicamos a ela. E o Duchamp era muito dedicado à arte. Ele era também um grande jogador de xadrez, né? Isso fala-se bastante. E finalizando, o livro termina: todas as escolas deveriam ser escolas de arte. Escolas de arte ensinam como pensar e não o que pensar, né? Ele está questionando nesse capítulo a forma tradicional das escolas, que ensinam. Aí o ensino significa, desmembrando a palavra, colocar um signo, colocar um sinal, é como se colocar uma forma, fazer com que as pessoas saiam da escola formados, ou dentro de uma forma, né? Quando, na verdade, deveria, nesse currículo, fazer com que a criança fosse educada, né? Educare, trazer ao coração. Então, a arte fazendo com que a gente realmente pensasse, né? E as escolas devem trabalhar nesse sentido, o fazer pensar. A gente tem muitos teóricos como Paulo Freire, que trabalha isso muito bem. Ele cita Pablo Picasso, falando: toda criança é um artista. O problema é permanecer artista depois que cresce. Justamente por essa concepção que a gente tem de educação, que forma, mas que não necessariamente faz pensar. E cita Rodin como uma última reflexão: o importante é se emocionar, amar, ter esperança, vibrar e viver. Então, o pensamento do artista está ligado a essa paixão, está ligado a esse pensar o tempo todo, a não ficar conformado com a sua situação. É realmente não ficar o tempo todo numa zona de conforto. É gostoso ficar numa zona de conforto? É muito bom, mas pode ser um fator que prive nossa criatividade. Se nós quisermos ser mais criativos como os artistas, pensar como um artista, ter uma vida mais criativa e mais produtiva, como sugere Gombrich, a gente tem que sair dessa zona de conforto. Eu vou finalizar com uma frase que o Gombrich não citou no livro, mas que eu gosto muito, porque é uma lição de vida para mim. Michelangelo, com quase 89 anos, já no leito de morte, ele disse o seguinte: sinto muito não ter feito o bastante para salvar minha alma, e ainda mais por morrer agora em que estou começando a aprender o meu ofício. A ideia é pensar como artista e pensar também que a gente nunca vai parar de aprender. Então, pensar o tempo todo nessa renovação constante que a gente pode fazer conosco mesmo, se reinventar. A própria Cecília Meirelles, a poeta que nós temos, maravilhosa, fala sobre a importância de nós nos reinventarmos o tempo todo. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês, né, do Will Gombrich, essa reflexão sobre pensar como artista. Deixo aqui meus contatos, caso vocês se sintam à vontade.
fico à disposição para a gente poder conversar. É isso. Obrigado, Elaine, Renata. Uau! Sem palavras aqui. Eu estou pensando que nós, servidores públicos, precisávamos ter pelo menos uma vez por mês, se não uma vez por semana, uma vez por mês, uma oportunidade de sair dessa roda dos ratos que a gente vive, enxugando o gelo ali na mesa, mexendo com trabalho, sem tirar um pouco o pé do acelerador, olhar pela janela e replanejar a viagem, né? E foi isso que você trouxe para a gente hoje. Me trouxe tantos insights, tudo que você falou, tanta conexão com o nosso dia a dia do trabalho. Sem palavras mesmo, eu abro para o resto do pessoal, quem tiver alguma pergunta para fazer, quiser mais alguma informação. E gostaria de pedir que, se possível também, se você poderia passar a apresentação para a gente disponibilizar para o pessoal. Claro, claro, eu disponibilizo sem problemas, tá bom? Eu incentivo o pessoal a ler o livro, porque realmente é um livro fácil de leitura, é um livro empolgante. Eu li esse livro muito rapidamente, porque ele é muito estimulante. O Gombrich, ele é muito feliz na forma, e bem humorado, então acho que vale a pena. Mas, claro, eu disponibilizo o material. Fica uma sugestão que um participante aqui até falou, que ele sentiu falta de referências, o Ayrton Carvalho Reis Júnior, de referências brasileiras, né? Poderia ter, hein? Que tal você escrever um livro mais ou menos assim, com referências brasileiras? Sim, seria bom. Na verdade, quem que está falando era o? Ayrton. Ayrton. Eu estou fazendo atualmente um curso, estou dando um curso, né? Se quem quiser assistir, fique à vontade. O curso é gratuito, tá? Então não é nada que eu esteja fazendo aqui para uma promoção com interesse comercial. Sobre arte brasileira. Né? E aí eu falo sobre algumas coisas desse tipo. Sim, tem muitas referências no Brasil. Eu até pensei em citar algumas delas, mas eu procurei me conter por conta do tempo, porque eu teria muitos exemplos. Só para citar um, para não ficar sem exemplo brasileiro, vou falar de Anita Malfatti, né? Uma mulher, né, que tinha uma deficiência no braço, poucas pessoas sabem disso, que não era de uma família rica. A mãe era artista também e sustentava a casa ensinando pintura. Porque o pai morreu muito cedo, então eram mulheres muito fortes que tinham que sobreviver. Né? A Anita, ela se interessa muito cedo por arte, ela encontra uma oportunidade de viagem através de umas amigas dela para a Alemanha. E o tio ajuda ela a viajar para a Alemanha. Então ela vai para a Alemanha, estuda e tem contato com a produção artística na Europa, anterior à guerra, inclusive com as vanguardas mais significativas do período, né? O expressionismo, o fauvismo, claro, evidentemente o anterior a isso, como o impressionismo, entre outros. Bom, e ela traz, né, isso na produção dela quando ela volta. Ela ainda faz uma segunda viagem, ela vai para os Estados Unidos. Ela ia para a Europa, mas com a guerra por lá, ela resolve ir para os Estados Unidos. Então, ela vai para os Estados Unidos e estuda também lá com artistas americanos que já tinham passado por um processo de contato com a vanguarda europeia. Então, ela pega esse momento em que os artistas americanos estão revendo os seus conceitos artísticos. Por que isso é importante para nós? Porque ela foi atrás. Né? Ela foi atrás do conhecimento. Então, quando ela vem e faz uma exposição que é criticada em 1917 por várias pessoas, e Monteiro Lobato é o grande personagem desse momento, por fazer a crítica que vai sair no Estado de São Paulo, essa produção é resultado daquilo que ela havia aprendido. Então ela se torna o estopim de um movimento.
ela é conhecida como estopim do modernismo. Em torno dela agregam outros pensadores do modernismo no Brasil. A gente está comemorando 100 anos da Semana de Arte Moderna, por isso que é importante citar a Anita Malfatti. E aí a Semana de 22 acontece a partir dessa reunião de mentes, né, que se reuniram em torno dela. Ela também depois é convidada a participar da Semana de 22. Mas não para por aí. A Anita, ela não era uma pessoa que ficava confortável numa situação tranquila, assim, né? Ela era curiosa. A gente falou sobre artistas curiosos, ela era curiosa. Ela vai uma terceira vez viajar, ela vai para a Europa através de uma bolsa que ela ganha, patrocinada pelo Pensionato Artístico de São Paulo, com uma dos patrocinadores foi o senador Freitas Vale e a Olivia Guedes Penteado. E ela tem contato com o que está acontecendo na Europa. E lá na Europa está acontecendo um movimento chamado o Retorno à Ordem. Então, quando ela volta, a obra dela não é mais aquilo que se pensava. Mas por que não era o que se pensava? Não era o que se pensava que os modernistas aqui imaginavam o que estava acontecendo na Europa. Então, ela é criticada tanto pelos modernistas como aqueles que não eram modernistas nesse segundo momento. Mas ela não desistiu, né? Ela dava aula, ela escreve algumas coisas que ela pensava. Talvez ela não seja tão reconhecida como Tarsila do Amaral, talvez até por uma questão da forma como foi divulgado o trabalho dela, mas a minha concepção é de que a Anita é a artista mais representativa desse período, né? Porque ela não tinha uma situação confortável financeiramente, era extremamente criativa e venceu muitas batalhas por ser mulher, por ter uma deficiência física e por ter uma limitação financeira. Então, e com criatividade. Ela foi muito criativa. É bem interessante pensar nesse exemplo. E tem muitos outros exemplos. Assim, eu poderia citar vários exemplos brasileiros que são admiráveis e talvez pouco conhecidos. Mas citando uma mulher que eu admiro muito, acho que vale a pena pensar e pensar como Anita Malfatti, que não agradou não somente aqueles conservadores, como até em alguns momentos recebeu crítica dos seus pares. É isso. Então, temos até... desculpa, não, continua. Eu não sei se eu respondi a alguma questão, mas, enfim, eu só quis trazer só esse exemplo, mas temos muito, sim. Então, fica até a sugestão aqui da Cibele, que ela fala para fazer uma segunda palestra só com referências brasileiras. Olha, seria legal. Poxa, seria muito bom. A gente pode fazer, sim, sem problemas. E também a Elaine já lembrou aqui no chat também para outros servidores, né? O pessoal de fora também está aceitando, não no momento, né? Mas quando os sistemas retornarem pessoas de fora também com ideias para a gente apresentar aqui na Miniconf. Legal. Mais alguém, será? O pessoal elogiou bastante aqui. Assim, depois olha o chat para você ver. Obrigado. Obrigado. Eu estou vendo aqui alguns conhecidos, algumas pessoas assim, que eu já conheço há algum tempo. Né? O Franz, né? A Patrícia, que eu já trabalhei com a Patrícia. Enfim, obrigado, gente. Obrigado mesmo pelo apoio. Eu queria, então, registrar aqui meu agradecimento. Foi um prazer enorme para mim poder trazer essas reflexões e novamente me coloco à disposição. Tá bom? É isso. Legal, parabéns. Foi um presente para a gente, Vladimir. Obrigada mesmo e vamos ver se daqui a algum tempo a gente repete. Obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. E se ninguém tiver mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, acho que podemos encerrar por hoje e para o resto da nossa sexta-feira. E aí, pessoal? Faço das minhas palavras a da Angélica Rezende aqui, que ela falou, adorei que venha a parte 2.
Então tá. Muito obrigada pela presença de todos. Até a próxima. Mantenham-se aí informados sobre as nossas mini-confs, assim que a gente tiver sistema para atualizar a página da intranet. Uma boa sexta-feira a todos e um bom final de semana.